Olá, eu sou o Benito e vamos acompanhar aqui mais uma videoaula do Excel. Vamos entender um pouco melhor agora como é que funcionam alguns dos recursos de autossoma em situações que eu diria no mínimo esquisitas. Vamos ao exemplo dessa nossa tela aqui, dessa pasta de trabalho chamada autossoma.xlsx. Nós temos aqui algumas informações de vendas, onde nós temos 4 produtos aqui listados. Aqui nós temos outros 3, aqui nós temos outros 5 e eu preciso de colocar a soma em cada um deles. Aqui eu preciso do indicador do total geral, nessa última linha que eu tenho aqui, e eu preciso depois do total geral na vertical, aqui na coluna H. Em teoria, nós precisamos de aplicar 5 fórmulas diferentes de autossoma. Aqui somando 4 células, aqui somando 3, aqui somando 5, aqui somando células alternadas, isto tudo na vertical e essa outra aqui disponibilizando na coluna H, somando as informações na horizontal. São 5 fórmulas diferentes de autossoma. Porém, existe um recurso dentro do Excel que permite que possamos fazer isso de uma forma mais eficiente, mais rápida. Vamos fazer o indicativo selecionando o primeiro intervalo aqui disponibilizado. No caso, eu quero buscar aqui para a loja Calçadão as informações de janeiro até maio. Então, estou selecionando o intervalo que vai de C7 até G7. Mantendo a tecla Ctrl apertada, eu vou selecionar o próximo intervalo. E tenho disponibilizado lá de C11 até G11. Seleciono agora o intervalo da linha 17 e da linha 18. Faço isso separadamente. Tecla Ctrl, mantendo a tecla Ctrl apertada e eu seleciono este intervalo. Uma vez tudo disponibilizado, Alt igual, e eu tenho a soma aplicada com as informações. Com o único comando de soma, ele já disponibilizou todos os dados ali organizados do jeito que eu preciso. Mas que mágica é essa ou como é que tiramos esse coelho aqui da cartola? É um processo muito simples. Basta entender como o autossoma funciona para que você possa estar aplicando-o de uma forma mais prática no seu dia a dia. O recurso do autossoma, quando você pede para fazer a aplicação da informação, da fórmula, ele vai procurar a informação inicialmente na parte acima. Se encontrar células com números, ou com fórmulas, ou com resultado de fórmula, ele vai buscando esse resultado. E vai subindo até ele encontrar uma célula, no nosso caso aqui, que é o mês de janeiro, com um texto ou com uma célula em branco ou uma célula com uma outra soma já aplicada. No nosso caso aqui, se eu pedir duplo clique aqui, ele vai identificar que ele está somando a célula de C3 até C6. E aqui, duplo clique, ele está somando de C8 até C10. É dessa forma com que ele faz essa blocagem. No nosso caso aqui, ele buscou as informações subindo e parou na célula imediatamente anterior a janeiro, no nosso caso 75. E aqui, ele subiu, mas aqui tinha um número. Sim, tinha um número, mas como ele já havia detectado que era uma soma, ele parou na célula 98 imediatamente abaixo. E por que ele conseguiu fazer isso? Porque no momento em que nós fizemos a seleção das informações, nós buscamos isso de cima para baixo, da esquerda para a direita, fazendo esse tipo de seleção. Daí que ele consegue fazer esse tipo de busca. E aqui no último, ele detectou que imediatamente acima nós tínhamos soma. E ele é inteligente o suficiente para buscar esse rastreamento e procurar somente nas células que tenham acima dele, sem linhas em branco, isso é um ponto importante. As células que estão acima dele, onde eu tenho somente os totais, ele trouxe para mim somente as células onde eu tinha totais. Aqui no nosso caso, C17, C11 e C7. E ele busca essas informações trazendo esses dados para cá de modo automático. Isso é uma forma bastante simples e prática que o autossoma pode estar disponibilizando para você no seu dia a dia. Tudo depende também, é claro, da forma com que você disponibiliza os dados. Como comentado já aqui, evite linhas em branco. Linhas em branco, num bloco onde essas informações servem somente para atrapalhar o seu dia a dia de trabalho. Nós veremos em algum outro exemplo mais à frente, num processo evolutivo do nosso trabalho, em que não há necessidade de que você faça esse tipo de blocagem. O próprio Outlook se encarrega,
Errei, caguei. Volta. Nesse caso, você pode deixar as informações organizadas e fazer com que o Excel se encarregue de colocar os dados e realizar o trabalho que você deseja. Um exemplo ou uma evolução desse trabalho seria uma atividade que nós podemos fazer aqui, por exemplo, nesse caso. Isso aqui é um exemplo de uma situação, de uma pasta de trabalho que nós recebemos e a pessoa que nos encaminha não tem um critério ou uma organização e acaba acrescentando linhas em branco de uma forma não organizada entre a minha estrutura de dados. E eu posso resolver isto de diferentes formas, e isso é o bacana da utilização do Excel. Ele permite que você realize o mesmo trabalho de diferentes caminhos. Você vai fazer aquele que melhor lhe convém ou melhor lhe interessa. No nosso caso aqui, nós vamos fazer uma brincadeira selecionando aqui a coluna toda e solicitando o F5. Aqui no F5, nós recebemos a caixa aqui do ir para. Aqui no botão, no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo do ir para, nós temos o especial e eu vou pedir que ele busque somente aqui as informações onde eu tenho constantes. E ele selecionou buscando somente os dados onde eu tenho os números lançados. Onde eu tinha linhas em branco ou as células em branco, ele pulou automaticamente. E agora nós vamos solicitar a soma ou aplicar a autossoma. O Excel se encarrega de localizar esses intervalos e acrescentar na linha imediatamente abaixo o valor total. E para que você tenha certeza do que ele está fazendo e como é que isso aconteceu, nós vamos pedir novamente o F5, novamente o especial, e vamos pedir aqui que ele busque nessas áreas selecionadas somente onde eu tenho fórmula. Ele trouxe somente onde eu tenho total. E aqui eu posso colocar isso em negrito ou em vermelho e o resultado está ali disponibilizado. Ok? Agora eu tenho que eliminar essas linhas em branco. De novo, vamos selecionar o intervalo. Aqui não convém selecionar a coluna inteira, porque senão ele vai pegar todo 1 milhão de linhas e o tempo de processamento demora um pouco mais para isso. Seleciono o intervalo desejado e vou pedir novamente F5, novamente o botão especial, e aqui eu vou solicitar que ele selecione somente as células em branco. Está pronto. Células em branco selecionadas, botão direito do mouse, excluir a linha inteira. E os dados já foram automaticamente removidos. Os dados não, perdão. As células em branco foram automaticamente removidas. E duplo clique aqui na borda inferior, ele procura a última célula ocupada. Aqui eu quero colocar o total. E aqui nós temos o dilema. Eu preciso sinal de igual e vim pescando as informações célula acima, ok? Normalmente é um intervalo muito grande, você erra, não presta atenção, você tem que voltar a fazer de novo, algo que você tem que fazer com muita atenção. Não se preocupe com nada disso. Como você tem os dados já somados, as informações ali organizadas e eu não tenho linhas em branco nessa condição, alto igual. E o resultado já está disponibilizado para você. Ele trouxe e traz somente as células onde eu tinha os subtotais colocados acima dentro dessa estrutura. E o resultado está ali presente para que você possa conferir e trazer essas informações. E eu tenho ele todo disponibilizado ali para que você possa ver efetivamente como trabalhou. E como eu havia comentado com vocês, isso é só uma das formas que nós temos de organizar os dados. Podemos utilizar outros recursos da ferramenta? Podemos. Vou fazer o undo, vou desfazer algumas das ações que nós fizemos aqui. Trouxe os dados como eles estavam anteriormente. Quero fazer essa totalização, organizar isso de um modo mais rápido? Novamente, seleciono os dados que me interessam. Até aqui, vou pedir F5, especial, somente as células em branco. Vou remover as células em branco que eu tenho dentro desses intervalos. Mas e o total geral ou o total parcial de cada um deles? Não se preocupe. Vamos lá. Botão direito do mouse, excluir, linha inteira. Ele removeu a linha inteira. Trouxe todos os dados e está tudo ali disponibilizado. Ok? Vou até aqui a guia dados. E aqui na guia dados nós vamos pedir para que ele faça o agrupamento dessas informações. Agrupar através da estrutura de autotópico.
Errei. Bosta. Voltando aqui, cortando, voltando. Nós vamos até a guia dados. Uma vez disponibilizado na guia dados, nós vamos fazer um recurso presente aqui no Excel, que é o subtotal. Clico em subtotal e a cada modificação em cidade, eu vou solicitar que ele faça uma soma. Novamente, abrindo a disponibilização aqui dos recursos, visualizamos as mesmas funções que nós temos disponibilizado, que nós vimos no recurso do consolidar. Eu quero fazer a soma buscando as informações de anterior e atual. E um clique no botão OK e os dados já estão disponibilizados. E junto com isso, a estrutura de autotópico lá disponibilizado. Fecho, eu só tenho somente o total geral. Seleciono as duas colunas aqui para que ele possa visualizar os dados de total geral disso. Posso visualizar somente as informações referentes à cidade de Cascavel ou à cidade de Natal. Clica no sinal de mais ou menos de cada um deles. Posso visualizar aqui na estrutura de tópico somente o total geral ou os totais de cada uma das cidades ou aberto por todos eles. Como eu havia comentado, o Excel me oferece diferentes alternativas ou caminhos para que a gente possa estar resolvendo o nosso problema. Nós não temos uma única alternativa, uma única solução. Vamos empregar aquela que nós achamos mais prática ou mais eficiente de realizarmos no nosso dia a dia de trabalho. Ou aquela que melhor se adeque à forma com que os seus dados estão disponibilizados na pasta de trabalho. Ok? Então, nós vimos aqui, nessa videoaula, diferentes formas de aplicar o autossoma em uma estrutura onde as informações não são exatamente iguais e permite a aplicação dela numa única ação, ou então duas diferentes formas para que nós possamos organizar e obter a somarização das nossas informações em uma pasta de trabalho. Espero que tenha sido útil as informações passadas nessa videoaula e até a próxima.